Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Nós estamos iniciando aqui de novo a nossa leitura do livro A Mishneh Torah. No vídeo anterior nós encerramos o capítulo de número 7, onde falamos sobre níveis de profecias, falando sobre aquelas pessoas que poderiam realizar milagres mesmo não sendo profetas, enfim. Se você que está vendo esse vídeo agora, vá lá na playlist que você vai ver desde o princípio, a partir do primeiro capítulo desse livro, que é muito bom, muito especial, nós estamos lendo. E agora vamos partir para o capítulo número 8. E lembrando a você, não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Você que é da plataforma de vídeos curtos, essa mensagem na íntegra vai estar naquele aplicativo, naquela plataforma de vídeos maiores, aquela que você conhece muito bem, o símbolo vermelhinho, começa com U e termina com Tube. Então, nós vamos dar prosseguimento à leitura na qual nós paramos no vídeo anterior, que é o capítulo de número 8. Vamos lá para o primeiro parágrafo. O povo de Israel não acreditou em nosso mestre Moshe por causa dos milagres que ele realizou. Quem acredita em um milagre com base quem acredita em alguém com base em milagres tem dúvida no coração, pois é possível realizar um milagre também através de magia ou feitiçaria. Ele já começa trazendo uma introdução aqui que diz que a dúvida é uma das causas que nos leva a procurar qualquer milagreiro, pondo em dúvida as profecias da Escritura, as profecias da instrução de Deus. Isso é um dos motivos por qual as pessoas procuram milagres. Mesmo que você seja uma pessoa digna, seja uma pessoa que tenha um comportamento exemplar na sociedade, ajuda o próximo, faz suas orações, faz tudo aquilo que é correto, não por os outros, mas por si mesmo, por aquilo que você aprendeu nas Escrituras Sagradas. Se aparecer um milagreiro, as pessoas vão dar mais atenção a ele do que a você. Nós acabamos de dizer aqui, e nós lemos também no capítulo passado, que milagres também podem acontecer usando magia ou feitiçaria. Também pode acontecer. Mas, o que ele vem enfatizar aqui nesse capítulo, e ao decorrer desse capítulo, você vai entender por qual motivo que eles dizem, eles acreditam na profecia do livro de Gênesis, dos 5 livros, não só do Gênesis, mas da chamada Torá, que traduzido quer dizer instrução, porque nós vamos aos poucos compreender por qual motivo que eles creem. Esse aqui, onde nós paramos, é um dos motivos. Vamos lá então. Os milagres que Moshe realizou no deserto foram necessários e não tiveram a finalidade de provar a legitimidade da sua profecia. Era necessário afogar os egípcios, então ele abriu o mar e os afogou. Nós precisávamos de comida, então ele nos forneceu maná. Nós estávamos sedentos, então ele partiu a rocha e nos forneceu água. Os congregados de Corá se rebelaram contra ele, então a terra os engoliu, mesmo com relação aos outros milagres. O que diz aqui é que não tem o fato de crer na profecia de Moshe, não tem ligação alguma com nenhum milagre. Por quê? Porque os milagres que foram realizados só foram realizados porque era necessário que eles acontecessem, por necessidade de sobrevivência. Você entendeu aqui aonde ele quer chegar? Aqui eu fiz aqui um apontamento, eu vou ler para você.
Quando eu olho assim para o lado é porque eu estou lendo o apontamento que eu fiz, tá certo? Vamos lá. Milagres acontecem quando há uma extrema necessidade, não para provar que você é profeta ou não. É isso que o texto está nos dizendo. Eles acontecem quando há uma extrema necessidade, principalmente em se tratando de uma ocasião de vida ou morte. Essa é a ocasião principal. Os milagres que ocorreram na trajetória de Israel, a comando de Moisés, quando Moisés estava comandando, liderando, nunca tiveram a finalidade de provar que Moshe era profeta, de maneira nenhuma. Foi necessário porque havia uma necessidade de sobrevivência. Esse é o ponto X, esse é o ponto chave. Que os milagres acontecem quando há uma extrema necessidade de sobrevivência. Esse é o ponto que vamos dizer assim, que liga o interruptor dos milagres. Este é o ponto. Não vai acontecer milagre a Deus dará simplesmente porque um abençoado que se julga profeta disse que vai acontecer. É pouco provável que isso aconteça. Vamos lá então, e eu continuei no meu apontamento e diz assim, eu continuei dizendo, é egoísmo e uma clara e evidente falta de conhecimento clamar por um milagre só para satisfazer o seu ego. É extremamente egoísta esse ponto. Você se colocar diante de pessoas, no caso aqui de Moisés, e clamar por um milagre somente para satisfazer a sua vontade de ser um profeta. É egoísmo puro. E quando há egoísmo relacionado, não há nenhuma relação espiritual com Deus. Zero chance. Não existe. Se há egoísmo, não há a permissão de Deus, porque Ele é que permite todas as coisas, mas não há uma aprovação do Todo-Poderoso, porque existe esse fator egoísmo. Satisfazer o seu ego para dizer que você é um profeta e profetizou e as coisas aconteceram. Deixa eu ver se eu consigo me centralizar aqui um pouco. Isso aí. Pronto. Vamos prosseguir? Ainda estamos no primeiro parágrafo. Nós paramos aqui por alguns pontos para fazer alguns esclarecimentos do texto. Prosseguindo. O que fez com que o povo de Israel acreditasse nele? É uma pergunta. O que fez com que o povo de Israel acreditasse nele? A revelação no Monte Sinai, pois foram os nossos olhos que ouviram, não os de um estranho, foram os nossos ouvidos que escutaram, e não os de outrem. Havia fogo, trovão, raio. Moshe penetrou as nuvens espessas, a voz falou com ele, e nós ouvimos. Moshe, vai e diga a eles o seguinte. Então, conforme conta a instrução, face a face falou Deus conosco. E Deus não fez este pacto com nossos patriarcas, mas conosco, que estávamos todos vivos, que estamos todos vivos hoje. Este foi o pacto. Foi por isso que eles creram na profecia de Moshe, porque eles ouviram e viram acontecer. Não foi uma meia dúzia de pessoas que foram a um determinado local, houve uma aparição e eles voltaram e falaram para todo mundo, olha, nós somos profetas e vamos ganhar você. Não. Toda a nação, todo o povo, uma estimativa de quase 4 milhões de pessoas, foram testemunhas oculares da presença de Deus no Monte Sinai. Fogo, trovão, quando a montanha estava fumegando, raios, trovões, e Moshe adentra as nuvens espessas. E eles ouvem a voz. Eles são testemunhas oculares. Não foi uma outra pessoa que os contou.
Eles viram. Então esse foi o maior motivo deles seguirem e se converterem a aquilo que as profecias de Moshe. Porque não foi só por causa dos milagres, como nós lemos aqui, porque quem acredita só em milagres, quem acredita em alguém por causa do milagre, é porque existe dúvida no seu coração. Não há uma certeza que foi realmente Deus, então ele pede por um milagre. Mas o detalhe, milagre também pode acontecer por feitiçaria ou por magia. Também pode ocorrer. É permissão de Deus. Deus permite que isso aconteça também. Mas no caso aqui especificamente do povo de Israel, eles viram com seus próprios olhos, ouviram com seus próprios ouvidos. Eles eram testemunhas daquilo que ocorreu, que estava ocorrendo naquele presente momento. Vamos lá então? Prosseguindo. Como se sabe que a revelação no Monte Sinai é prova que a inspiração, como se sabe que a revelação do Monte Sinai é a prova que a inspiração profética de Moshe é verdadeira? É porque está dito: eis que eu venho a ti em uma nuvem espessa, para que o povo me ouça, falando contigo, e também para que possam crer em ti para sempre. Depreende-se daí que antes deste acontecimento, o povo não acreditava em Moshe, com fé absoluta, mas com fé entremeada por desconfianças e dúvidas. Ora, eles viviam no meio quando eles viviam no Egito, era comum eles verem feiticeiros fazer magias e feitiçarias. Quando Moisés aparece, ele é só mais um, fazendo esses milagres. Eles dão um voto de confiança, mas com um pé atrás, não acreditando 100% em Moshe. Aí ele disse, ó, quando chegarmos no Monte Sinai, vai haver o sinal. E qual foi o sinal? Eles viram e ouviram com os próprios olhos. Ouviram com os próprios olhos, ouviram com os ouvidos, seus próprios ouvidos. 40 dias depois do cruzamento do Mar Vermelho, Deus mostrou o sinal para eles. E assim eles passaram a acreditar em Moshe 100%, sem um pingo de dúvida. Se você já ouviu aquele ditado que diz que aquilo que o coração, os olhos não vê, o coração não sente, foi exatamente isso que aconteceu. Os olhos deles viram, os ouvidos ouviram e o coração sentiu. Vamos para o segundo parágrafo. Como eu disse, essa leitura é muito boa. A cada dia que se passa, nós vamos adentrando na leitura desse livro e vamos tendo a consciência maior do que é ser um profeta, como é servir a Deus e vice-versa. E já reforçando o recado, não esquece, curta, comenta e compartilha e se inscreva em nosso canal. Vamos lá então. Como aqueles a quem Moshe foi enviado se converteram nas próprias testemunhas da verdade da sua profecia, não havia necessidade de lhes mostrar qualquer outro sinal, pois eles serviram junto a Moshe como duas testemunhas que presenciaram o mesmo evento, cada um testemunhando o que a outra está dizendo a verdade. E nenhuma delas precisa trazer outra prova para o seu colega. Similarmente, todos do povo de Israel testemunharam a nomeação do nosso mestre Moshe na revelação do Monte Sinai. E ele não precisou lhes mostrar qualquer outro sinal. Não houve a necessidade de outro sinal. Aquele foi o suficiente para crerem na profecia de Moshe. Prosseguindo. Isso é o que lhe diz o santo, bendito seja ele, no começo da sua profecia.
quando lhe entregou os sinais a serem executados no Egito, eles ouvirão a tua voz. Nosso mestre Moshe sabia que quem acredita em alguém com base em milagres tem temor no coração, desconfiança e dúvida. Então ele pediu para ser liberado da missão, dizendo: eles não acreditarão em mim. E então o santo, bendito seja ele, avisou que esses milagres eram apenas uma medida temporária até que eles saíssem do Egito, e que depois de que saíssem, ficassem sobre essa montanha, todas as desconfianças que ainda existiam sobre ele cessariam, conforme Deus disse a ele: eu te darei um sinal para que saiba que eu realmente te enviei desde o início, e assim não restarão dúvidas nos corações deles. Esse é o significado do versículo. E esse será um sinal para ti de que eu te enviei. Quando tirares o povo do Egito, servirás a Deus nesta montanha, que nos foi ordenado nesta montanha. Aqui, pulando já um trecho, muito importante. Sendo assim, qualquer profeta que surgiu depois de nosso mestre Moshe, nós não acreditamos nele apenas pelos milagres que ele realiza, afirmado: se ele realizar um milagre, ouviremos tudo o que dizer. Nós acreditaremos nele, porque esse é o mandamento que nos foi ordenado por Moshe, que diz: se ele realizar o milagre, a ele obedecerão. Assim como fomos ordenados a determinar o veredito de um julgamento com base no depoimento de duas testemunhas, mesmo sem saber se ele é falso ou verdadeiro. Também é um mandamento. Ouvir esse profeta, mesmo sem saber se o milagre que ele realiza é verdadeiro ou se é executado através de magia ou de feitiçaria, mesmo sem saber que o milagre realizado por esse tal profeta é de magia ou de feitiçaria, Moshe ordenou ao povo de Israel que mesmo assim o ouvisse ele. Mas havia um pequeno detalhe. Este profeta, ele tinha que ser um homem exemplar na sua comunidade, nos seus tempos. A sua sabedoria tinha que estar muito além dos outros. Ele teria que ser muito justo além dos outros. De uma maneira resumida, ele teria que ser um destaque no meio dos seus contemporâneos. Mesmo que ele não fosse profeta, mas pela graça e a permissão de Deus acontecesse um milagre, as pessoas iriam ouvi-lo, baseado no testemunho que ele apresentava diante da sua comunidade. Isso é muito importante entendermos. Uma pessoa digna de ser um profeta, mesmo que não fosse, assim mesmo eles o ouviam. Por quê? Porque sabiam de toda a sua conduta. Isso era primordial que acontecesse. Agora, se viesse alguém, sabe Deus da onde, querendo ser profeta sem ter um testemunho no meio do povo ali, daquela ocasião ali, eles diziam: olha, então, profetiza aí. E teria que acontecer um milagre, teria que acontecer. A profecia tinha que se realizar, se concretizar. Porque ele teria que profetizar. E tinha que acontecer o que ele falou. Assim eles conseguiriam distinguir se era um profeta ou não. Se não o conhecesse toda a sua conduta como cidadão daquela ocasião. Então havia detalhes que ele teria que apresentar para que a pessoa pudesse ouvi-lo sem estar com um pé atrás com ele nas palavras de que eles falavam.
Vamos para o capítulo, parágrafo 3. Portanto, se surgir um profeta realizando grandes sinais, milagres, e tentar refutar a profecia do nosso mestre Moshe, temos o dever de ignorá-lo. Saberemos sem dúvida que esse milagre terá um resultado das magias ou das feitiçarias, pois a profecia do nosso mestre Moshe não depende de milagre, para que possamos compará-los a outros. Nós apenas vimos e ouvimos com os nossos próprios olhos, ouvidos, assim como ele fez. Então, a profecia de Moshe, ela não necessitava de um milagre para provar que ele era realmente um profeta. Por quê? Porque, como já dissemos do início, todo o povo foi testemunha ocular daquilo que ocorreu no Monte Sinai. Todo o povo. Do mais velho ao mais novo, do mamando ao caducando, todos viram o que aconteceu. Então, eles eram testemunha. E um dos pontos em que um profeta deve ser ignorado é quando ele começa a refutar as profecias de Moshe. Porque é a palavra de Deus. É o profeta escolhido por Deus para aquela geração. Quando há uma refutação dos mandamentos que Moshe fez, aí sim eles ficavam com o pé atrás e não criam nas profecias. Vamos prosseguir então. Ainda estamos no terceiro parágrafo, já encerrando, porque esse aqui é o último parágrafo. Esse capítulo são apenas 3 parágrafos. Coisa rápida. Passa ligeiro demais. Ainda mais quando o assunto está fluindo, um assunto muito bom. Ao que isso pode ser comparado? A testemunhas que tentam persuadir um indivíduo que presenciou uma ocorrência com os próprios olhos de não ter visto aquilo que viu. Ele jamais irá escutá-las, já que tem certeza de que se trata de falsas testemunhas. É por isso que a instrução nos adverte que mesmo que tal sinal ou milagre se realize, não ouvirás as palavras daquele profeta, pois ele vem acompanhado de sinais e milagres, para contestar o que você viu com os seus próprios olhos, já que só acreditamos em um milagre como evidência da credibilidade do profeta por causa do mandamento que Moshe nos ordenou. De que maneira esse milagre poderia nos fazer aceitar essa pessoa que chega a negar a profecia de Moshe, cuja verdade vimos e ouvimos? É que nós acabamos de dizer, não havia como contestar o que você vê e ouve. Se uma pessoa, como está dito aqui, se você é testemunho de uma ocorrência, alguém chega para você, olha, eu sei que você estava lá, eu sei que você viu e ouviu, mas se perguntar, você disse que não viu e nem ouviu. A pessoa que é honesta consigo mesma, ela nunca vai aceitar essa proposta, porque ela viu e me ouviu. É isso que ele está esclarecendo. Não teria como alguém dizer que não aconteceu, usando como base milagres e profecias, sendo que eles viram com os olhos, eles ouviram com os ouvidos. Não tem como você descredibilizar a profecia de Moshe. Eles viram aquilo acontecer pessoalmente, eles estavam lá. Então, não dá para chegar com um milagre qualquer, mesmo que seja o milagre que for, não tem como contestar. Você viu, você estava vendo e ouvindo o monte fumegando, as nuvens espessas, raios, trovões caindo. Aí Moshe sobe, aí surge uma voz como de muitas águas. Cara, não tem como você negar aquilo que você está vendo e ouvindo, não dá.
Vamos lá então. Terminamos o capítulo 8. Esse capítulo de número 9, ele é muito curto. E ele também é muito importante, que tem um ponto aqui que eu quero especialmente frisá-lo, para que nós possamos dar continuidade. Ele também é um capítulo... ele é curto, não é extenso. Vamos lá então. Capítulo 9, o primeiro parágrafo. Está claro e explícito na instrução que as suas leis têm vigência eterna e não são passíveis de modificação, redução ou adição, pois está dito: tudo o que eu vos ordeno, cuidareis em cumprir. Nada acrescentais, nem diminuireis. Também está dito: mas o que está revelado é para nós e nossos filhos eternamente, para cumprir todas as palavras dessa instrução. Daqui se depende de que nos compete executar todos os preceitos da instrução eternamente. E é o que está dito: leis eternas para as vossas gerações. Também está dito: pois esta lei que hoje te ordeno não está nos céus. Disso se aprende que nenhum profeta pode introduzir inovações na instrução. Muito importante, nenhum tipo de profeta ele pode modificar a instrução do Senhor, nem aumentar e nem diminuir. Não pode, porque você vai cair num risco de enganar-se a si mesmo. Não vou dizer aqui, chegar ao extremo de dizer que você vai enganar os outros. Não. O primeiro que vai ser enganado vai ser você mesmo. E nós temos um exemplo muito claro, muito clássico nas próprias Escrituras Sagradas. É o de Eva. Alguns dizem qual foi o primeiro pecado de Eva. Foi a desobediência, foi o alimento que ela comeu, que não era para comer, sobre o alimento, sobre foi a desobediência. O que foi que o primeiro pecado de Eva? Aqui eu quero trazer para você, com base nas Escrituras, e está lá, você pode pegar a sua Bíblia e olhar que está lá, com todas as letras. Foi o fato de Eva ter aumentado aquilo que Deus disse. Deus disse uma coisa, Eva pegou e aumentou. Uma simples frase. Esse foi o grande erro dela, no qual ela mesmo caiu nessa tentação, por causa que ela aumentou aquilo que Deus disse. Deus havia falado uma coisa, ela aumentou um pouquinho. Vamos entender. Bom, está Eva lá, a serpente chega para dialogar com Eva e fala assim: Eva, nós não podemos. Foi dito que você não pode comer do fruto dessa árvore. Aí o que foi que Eva disse? Respondeu para a serpente: nós não podemos comer e nem tocar. Aqui foi o calcanhar de Aquiles de Eva. Porque Deus nunca disse que não podia tocar. Você poderia tocar à vontade. Deus apenas disse: não coma. Poderia tocar. E Eva disse para a serpente: nós não podemos comer e nem tocar. Esse foi o erro de Eva. Agora não sei se, não posso lhe afirmar com certeza, se foi Adão que disse isso para Eva, tentando se precaver, diz: ó Eva, não coma e não toque. Ou se ele disse: Eva, Deus disse para não comer, mas para evitar, não toque. Mas quando a serpente pergunta para Eva, Eva diz: ó, não é para comer e não é para tocar. Mas isso não foi isso que Deus disse. Deus disse somente para não comer, podia tocar à vontade.
Aqui tem umas opiniões de que a serpente começou a conversar com Eva e Eva se aproximou de um dos frutos e de repente tocou. E a serpente disse: olha, Eva, viu? Tu tocou e não morreu. Então tu pode comer também. E Eva olhou assim e disse: rapaz, é mesmo, olha. Deus disse que se não era para comer nem tocar. Eu toquei e não morri, eu posso comer também. Isso tudo ocorre porque modificou aquilo que Deus disse. Deus nunca havia dito para Eva que não podia tocar. Ele só disse para não comer, você podia tocar, só não pode comer. Você observa como quando você tenta, de um certo modo, modificar aquilo que Deus falou, mesmo que no seu entendimento seja para o bem, porque para Eva o entendimento dela, ou Adão instruiu ela, não sei, se eu não posso comer, então também não vou nem tocar. Você pode pensar, não, mas como essa mulher é muito santa, Deus disse isso, ela fez além. Não, só faça aquilo que Deus falou que é para fazer. Não aumente, não diminua. É somente o que está escrito nas Escrituras. Não caia nesse erro, nesse engano de aumentar algum regulamento, um pecado novo, se não está escrito. E se Deus nos livre alguém cometer aquilo, disse, olha, eu fiz e nada acontece. Então não foi Deus que falou, a palavra não é verdadeira, mas abençoado, não foi Deus que disse isso. Já foram os homens que aumentaram. Tudo que era para ser proibido, tudo que era para ser permitido, está na Bíblia. Está na Bíblia. Você toma algumas precauções em determinados assuntos para não cair no erro daquilo que está escrito. Mas o que era para ser proibido já foi. Já foi proibido, já tem proibições o suficientes. Melhor dizendo, já tem proibições na Bíblia, eu não digo o suficiente, mas as proibições necessárias para que você alcance, para que você não faça, para poder alcançar a sua salvação. As proibições necessárias já estão aqui. Não precisa aumentar mais nem diminuir. Nem aumenta nem diminui, somente cumpre a Escritura, é só isso. Não há nada vamos que dizer assim, um bicho de 7 cabeças. É só cumprir o que a Escritura diz. Não precisa de muito oba-oba. Já está tudo aqui. O que era para proibir já está proibido na Bíblia. E o que era para permitir já está permitido na Bíblia. Já está tudo aqui. Esse foi o grande erro de Eva. Foi aumentar aquilo que... Foi acrescentar algo na palavra que Deus não disse. Deus simplesmente não disse nada para ela não tocar. Ela pegou e tocou. Ou melhor dizendo, e ela pegou e aumentou. Não é para tocar e nem é para comer. Aí foi o calcanhar de Aquiles. A serpente disse, é assim. Então eu vou começar a conversar com ela até ela esbarrar. Quando ela esbarrar e ver que não acontece nada, eu mando ela comer. Porque a verdadeira proibição era comer, não era tocar. Deus não disse isso. Deu no que deu. Mas, vamos lá. Vamos prosseguir. Vamos ler o capítulo 9 todo, né? Ele também é muito curto. Vamos finalizar. Portanto, se surgir alguém apresentando sinais e milagres, seja ele gentil ou judeu, afirmando que o Eterno o enviou para adicionar ou eliminar um mandamento, ou para dar qualquer um dos preceitos, ou para dar a qualquer um dos preceitos uma interpretação que
que difere da tradição que foi recebida por Moshe, ou que diga que os mandamentos ordenados para os israelitas não são válidos para sempre, nem para todas as gerações, e eram válidas temporariamente, trata-se de um profeta falso, uma vez que surgiu para contradizer a profecia de Moshe. Ele deve ser executado por estrangulamento por ter se atrevido a fazer declarações em nome de Deus e ter sido ordenado por ele. Deus, bendito seja o seu nome. Ordenou a Moshe que essa lei perdurará para nossos filhos, por toda a eternidade, e ele não é homem para que minta. Veja, continua valendo até hoje para os israelitas aquilo que Moshe falou. Continua, todos os mandamentos que Moshe falou para os israelitas, todos valem. Tudo para os israelitas eles têm que cumprir na risca, é um mandamento eterno. E Deus não mente. Nunca na história bíblica você vai ver alguém contradizendo os 10 mandamentos. Você não vai achar. Pode procurar no Novo, no Velho, no meio termo. Não há ninguém contradizendo. Para os israelitas é um mandamento eterno. São mandamentos eternos para os israelitas, são eternos. Nós não somos israelitas e nem judeus, somos filhos de Noé, Bnei Noach, temos 7 mandamentos, que são universais. Para os israelitas foram 10, para nós somos 7. E os nossos vieram primeiro. Logo ali quando quando Noah, ou melhor dizendo, traduzindo, quando Noé desce da arca, é dado a ele 7 mandamentos. E esses são os universais, por isso chamados os mandamentos dos filhos de Noah, dos Bnei Noach. Uma hora nós vamos fazer algo são 7, mas ele se estende por uma explicação bem minuciosa. Então, não cabe tudo em um vídeo, esquece. Tem que ser no máximo uns 15 ou 16 vídeos para trazer a explicação desses 7 mandamentos que são para nós, universais. Uma hora eu vou tirar um tempo e vou organizar um estudo para trazer para nós. Mas por enquanto, espero que estou sendo claro. Não existe, haja o que haja, não existe possibilidade do povo de Israel se afastar dos mandamentos de Deus, porque eles ouviram, eles viram, foram testemunhas que Deus disse que esse mandamento é eterno para eles. Ok? Vamos lá então. O segundo parágrafo do capítulo 9. Sendo assim, qual é o significado do que consta a instrução? Dentre os teus irmãos farei surgir um profeta como tu, e minhas palavras porei na boca dele, e ele lhes fará tudo o que eu ordenar. O significado disso é que o profeta virá não para estabelecer uma nova religião, e sim para reafirmar as palavras da instrução e alertar o povo que não as transgrida, como disse o último dos profetas. Recordai a instrução do meu servo Moshe. Se um profeta nos ordenar fazer algo que não consta na instrução, como por exemplo, não vá a tal lugar, não vão para lá, ou comece uma guerra, ou não comecem, ou construam uma muralha, ou não construa, é nosso dever obedecê-lo. E quem violar as suas instruções incorrerá
na pena de morte pela mão de Deus, conforme está dito. E o homem que não escutar as minhas palavras, o que ele falar em meu nome, dele eu cobrarei. Parágrafo 3. Da mesma forma, se um profeta violar as suas próprias exortações ou se recusar a transmitir a mensagem profética, ele está incorrendo na pena de morte pela mão de Deus, pois com relação a todas as três ofensas acima, aplica-se o dito: eu cobrarei dele, eu cobrarei dele. Se um profeta que foi confirmado como tal nos exortar a violar um ou vários dos mandamentos da instrução, quer das menores, quer das maiores, por um período limitado de tempo, é nosso dever obedecê-lo, pois assim aprendemos dos sábios antigos, como parte da tradição oral, que se o profeta instruir alguém a violar os preceitos da instrução, assim como fez Eliarro, ou melhor dizendo, ou traduzindo, Eliseu, ou Elias, o nome de Elias é Eliarro, no Monte Carmelo, ele deverá ser obedecido em tudo, a menos que a transgressão seja adorar a ídolos. Somente salva-se esse ponto de adoração a ídolos. Mas qualquer um dos mandamentos, eles podem ser, vamos dizer assim, sair da sua ordem habitual, da sua ordem habitual mesmo, por um tempo limitado, deixar de fazer. Por exemplo, no caso dos israelitas, deixar de cumprir o sábado. No caso, é porque nós, como eu disse para vocês, esse ponto ficou no capítulo de número 3, mas como ele era muito referente somente para, exclusivo para os judeus, eu achei por bem não ler. Mas no caso de vida ou morte, eles podem transgredir o sábado, eles podem comer carne de porco, por um curto período de tempo. Nós vamos ler aqui mais na frente, isso é por um curto período de tempo, para escapar pela sua vida. Vamos lá então, prosseguindo. Parei aqui. Essa regra se aplica a uma violação temporária, como no caso de Eliarro no Monte Carmelo, quando ele ofereceu um sacrifício fora do templo sagrado de Jerusalém, a despeito do santuário em Jerusalém ser um lugar designado para tais sacrifícios, e a despeito de pena de carete, a qual incorre quem oferecer um sacrifício fora do templo sagrado, por se tratar de um profeta, foi um mandamento escutá-lo. Também nessa circunstância, aplica-se o dito: a ele ouvireis. Ali foi uma ocasião, extraordinária, essencial para o momento que o povo de Israel estava vivendo. Não tenho necessidade aqui de relatar sobre essa passagem do profeta Elias, que eu acredito que você conhece ela muito bem, até melhor do que eu, mas aquilo foi uma exceção. É o que ele está explicando aqui. Há casos de exceções que pode sim não cumprir esse mandamento. São casos extremamente necessários, onde está em xeque a vida de um israelita. A menos que seja idolatria. Isso não pode de maneira nenhuma. Idolatria, na verdade, são três. Idolatria, o assassinato e relações sexuais impuras. Sobre esses três, um israelita não pode abrir mão de maneira nenhuma. Ele deve morrer, mas não realizar isso. O restante, Shabat,
carne de porco, qualquer uma tradição, ele pode quebrar, vamos dizer assim, quebrar, para salvar a sua própria vida. Mas desde que isso seja temporário, exceção. Exceção à regra, a esse detalhe. Vamos lá então. Se houvessem questionamentos a Eliarro pela violação do que está escrito na instrução, cuida-te de oferecer teus holocaustos em qualquer lugar, ele teria respondido que esse versículo aplica que é passivo de carete quem permanentemente sacrifica fora do templo sagrado de Jerusalém, conforme disse Moshe, mas que ele excepcionalmente ofereceu nesse dia, por ordem de Deus, uma oferta fora do templo sagrado, a fim de humilhar os falsos profetas de Baal. Esse foi o motivo pela qual Elias fez esse sacrifício. Agora veja bem, só temos mais 2 parágrafos. Esses aqui eram o que eu considerei que nós poderíamos tirar mais proveito dele. O parágrafo 4 e o parágrafo 5 é somente reforçando aquilo que nós já lemos aqui. Então não há uma necessidade de nós lermos ele aqui, porque no próximo vídeo nós já iremos passar para o capítulo de número 10. Muito bom também. Aguardo você lá. Não esquece, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal. E espero você no próximo vídeo. Vai estar excelente do mesmo modo. E o que eu tenho a dizer aqui é que para que você fique bem, fique em paz, fique com Deus e até o próximo vídeo.